Olá, eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Pesquisa em Turismo 2, do curso de Bacharelado em Turismo da UFPEL. Uma proposta dessa disciplina é que vocês desenvolvam um projeto de investigação para depois realizar uma monografia, ou seja, vocês vão criar um conhecimento. E para isso, então, o primeiro ponto é a gente entender, né, como é que surge o conhecimento, o que vem a ser essa coisa chamada ciência. A gente teve a oportunidade de ver se desenrolar nos nossos olhos, né, uma controvérsia científica a partir do coronavírus e como isso foi se desenvolvendo, como é que os novos conhecimentos, enfim, no caso particular da pandemia, foram estabelecendo, como é que eles foram sendo discutidos, validados ou refutados, e o quanto diferentes campos, inclusive uma dimensão política, né, buscava regimentar a palavra científica para si. E aí, então, vamos ver justamente quais são os critérios, o que torna o conhecimento científico e o que difere de outras formas de saber, que não necessariamente são menos válidas, né? Então, a gente vai ver o quanto cada uma tem o seu lugar, digamos assim. E essa aula está dividida em 3 momentos. Então, no primeiro momento, a gente vai estudar um pouco o que é a noção de discurso. Um segundo ponto é estudar os critérios de validade e de cientificidade, digamos assim, de validade do conhecimento científico e como é que se difere de outras formas de saber. E num terceiro ponto, nós vamos ver como é que o turismo, né, essa prática social, adquire um status e se torna um campo de conhecimento científico. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria de dar um aviso, né, apesar de vocês talvez estarem visualizando esse vídeo, essa aula no celular, que é o mesmo suporte que a gente usa para se divertir ou para outras coisas, né? Tentem sentar num espaço com um caderno, né, para vocês fazerem anotações. Apesar do suporte ser o mesmo, né, o modo que se engajar é diferente de, por exemplo, a gente ficar vendo os vídeos do TikTok na fila do RU, né? Então, se puderem fazer isso, eu agradeço, vai ser bastante importante para a absorção de vocês e depois nosso encontro síncrono, as dúvidas, as questões que a gente vai poder conversar a respeito. Então, vamos lá, né? Tem um campo que se chama epistemologia, essa palavra um pouco complicada, né? Que vai procurar entender como é que a gente conhece, né? Então, como é que a gente chega a um saber que seja verdade ou seja diferente de uma opinião, né? O que é um conhecimento estabelecido, digamos assim. E é uma discussão filosófica que já tem mais de 2.500 anos. Se a gente for pensar, por exemplo, lá na alegoria da caverna do Platão, não sei se vocês já tiveram contato com esse texto, né? Essa ideia de que, enfim, ele faz uma alegoria justamente, né, de que existiam algumas pessoas presas no fundo de uma caverna que só viam as sombras, né, o reflexo das sombras, e achavam que aquelas sombras eram a realidade, até que um deles escapou e voltou para contar para os outros. E então tem uma discussão aí, né, sobre, enfim, ele dizendo, né, que aquela sombra que eles viam não era a verdade, que a verdade era outra, né? Então tem toda uma discussão sobre como é que se produz esse conhecimento e as consequências que isso vai ter, né? Quando ele chegou na caverna, obviamente ninguém acreditava nele, né? E ao mesmo tempo quando ele saiu para a luz, né? Então essa analogia também do conhecimento como uma busca para a luz, né? Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa dolorida, enfim, porque a luz cegava, né? Existe um certo esforço, requer um certo esforço, né? Buscar um conhecimento e sair da caverna, digamos assim. Mas, analogias à parte, né, a gente percebe que essa discussão é muito anterior à ciência, portanto, né, que a ciência, se a gente for ver, surge aí no século XVII, 1600, mais ou menos, né, a ciência moderna, então a gente nota que é um pouco distinto. E, por um outro lado, então, para a gente buscar estabelecer um pouco, situar esses dois campos, uma questão interessante, a gente vê como é que se forma um discurso. Não sei se vocês já ouviram aquela frase, no começo era o caos e depois vem o verbo, ou seja, o verbo, né, a linguagem, é que vai, de alguma maneira, organizar esse caos, né, e vai nos possibilitar, portanto, né, fazer representações do mundo, representações a partir das quais a gente vai atuar nesse mundo e vai entender o mundo, né, vai compreendê-lo. Então, existe uma ordem do discurso, digamos assim, né? O filósofo que buscou estudar isso foi o Michel Foucault, que vai vincular as palavras, as coisas e as representações que a gente faz dessas coisas, né? E vão organizar alguns sistemas de classificação, códigos, adicionando diferentes camadas de sentido no modo como a gente entende as coisas, né? Como é que as coisas estão organizadas. Por exemplo, eu tenho diferentes maneiras de classificar o mundo e a partir dessas classificações, dando sentido para o mundo, né? E formar, então, um discurso que vá tornar isso
possível, né? Tornar as coisas inteligíveis. Então, vamos pegar um objeto comum de todos, né? Por exemplo, uma pizza. Tá? Então, eu tenho aqui, enfim, essa redonda aí, né? E o que eu gostaria de fazer um exercício com vocês é diferentes tipos de textos que se produzem a partir da pizza. E a gente vai ver o quanto cada um desses textos tem uma intenção diferente, ele vai ter alguns critérios diferentes, expectativas diferentes que a gente vai ter em relação a esses textos, né? Porque nessa comunicação, ou nessa ordem, né, do discurso, o que a gente vai perceber, assim, é que existem determinadas expectativas sobre como é que as coisas estão organizadas. E quando a gente quebra essas expectativas, ou quando a gente analisa isso, a gente pode, de alguma maneira, perceber algumas coisas que estão por trás disso, né, o que formam essa ordem e essa verdade constituída, né, que pode depois ser, de alguma maneira, discutida, né, e rechaçada. Enfim, então tem a pizza, né, e eu poderia, a partir da pizza, ter uma receita, né? Então, a gente pode pensar o que tem que ter numa receita de pizza. Bom, tem que ter ali os ingredientes, né? Eu tenho que ter um modo de preparo, dando uma série de ordens do que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho aqui colocado, né, de um lado, alguém que detém esse conhecimento de saber fazer a pizza e alguém que provavelmente está lendo esse texto que não sabe e que então vai seguir, né, essa receita e se colocar nessa posição, digamos assim, subalterna, né, seguindo o que o texto está dizendo. Claro que pode ter algum desafio, não, vou mudar a receita, vou fazer do meu jeito, enfim, mas a gente percebe aqui uma série de regras em relação a esse tipo textual, né, que é diferente, por exemplo, de um outro tipo textual também sobre a pizza, que são, por exemplo, uma review no Google ou no TripAdvisor ou qualquer outra plataforma, né? 8 lugares para comer uma pizza. Então, ele vai falar aqui não como é que se faz a pizza ou a receita da pizza, né? Mas o que eu estou vendo aqui é um outro cenário de discussão. É alguém que foi, comeu a pizza e está dizendo que aquela pizzaria que ele comeu é boa. Se forma um cenário aqui que importa não é só a pizza, mas também o mercado municipal, o ambiente, né? Como é que ela é feita, enfim, ele busca aqui, então, trazer essa sensação, oferecendo para alguém que não está procurando fazer uma pizza, mas está procurando um local para comer essa pizza, né? E ter uma experiência gastronômica, digamos assim. Então, a gente vai percebendo a partir disso, né, o quanto eu tenho o mesmo objeto, mas diferentes situações que vão criar diferentes expectativas do que eu vou esperar enquanto um discurso ou enquanto uma maneira de organizar os conhecimentos e o cenário, enfim, e descrição em torno disso, né? Uma outra possibilidade também seria um comercial, né? Um discurso publicitário. Daí já tem um pedido, né? O venha saborear a pizza, né? Com os melhores ingredientes. Aí vai procurar estabelecer ali o que é uma imagem bonita, enfim, né? Talvez uma promoção de preço. E ele vai ter esse discurso aqui vai ter uma outra função, que é a função de convencer a pessoa a realizar uma compra. Então a gente vê o mesmo objeto, então, né, com esses diferentes tipos de intencionalidade que vão marcar diferentes maneiras de se organizar esse campo, né, esses saberes em torno da pizza. E aí eu ia colocar para vocês, né, o que vocês esperavam de cada texto desses, né? Então, se a gente analisar uma receita, uma review ou um comercial, a gente vai ver que os textos têm intencionalidades diferentes, eles têm propostas diferentes no modo de arranjar esses diferentes elementos, né? Eles vão ter componentes diferentes também. Então, se, por exemplo, na review da pizza eu encontrasse a receita, né? Ou se na receita o cara ficasse me comentando sobre o restaurante, eu dizer, não, peraí, tem uma coisa errada, né? Porque tem uma expectativa do que eu vou encontrar em cada um texto desses, né? Em cada conteúdo desses. Por um outro lado também, eu tenho justamente nesse diálogo, né, um lugar de fala do autor, que vai se colocar enquanto alguém que vai organizar esses diferentes elementos do discurso, né, e proferir essa fala e fazer esses enunciados, né? Por exemplo, no caso da receita, alguém que sabe fazer a pizza. No caso do comercial, né, alguém que está tentando promover ou fazer essa promoção que a pessoa compre, né? Uma posição de vendedor. No caso da review, alguém que já foi, né, e portanto talvez isso diferencie de alguém que não foi, né, e por um outro lado tem esse interlocutor, né, que
tem acesso, ou que vai buscar aquele texto por uma outra razão, né? Mas então a gente vê essas posições diferentes. E aí, a partir disso, a gente poderia se colocar algumas questões em relação a esses diferentes gêneros textuais que se formam a partir da pizza, né? O que está sendo representado como verdade ou como norma aqui, né? Então, num exemplo muito banal, ou numa coisa, digamos assim, para nós parece comum, como com esse contato que a gente tem, né, com esses diferentes textos, como no nosso cotidiano, digamos assim, a gente percebe algumas normas, se a gente analisar que qualquer coisa poderia ter emergido naqueles textos, né? Por exemplo, por que na receita da pizza não tem ali, não sei, M&M's de cobertura, né? Mas em tomate. Então tem algumas verdades, por exemplo, como a pizza ser redonda, né? Que apareceu na figura, na última figura, né? Nas outras talvez não. Então, como é que esses diferentes elementos são mobilizados, né, que vão construir e o que foi deixado de fora também, como eu comentei no caso do M&M's, o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, o que está sendo destacado em cada caso desses, né? Então, se a gente for ver no caso da receita, estão sendo destacados os ingredientes e o modo de preparo. No caso da review, é a experiência do visitante, uma percepção subjetiva, né? Então, esses diferentes pontos, né, vão se articular e vão se mobilizar, vão manifestar, por um outro lado, também identidades, ações que são possíveis, enfim, o que é proibido, o que não é, né? Um exemplo bastante simples, assim, né, sobre esses diferentes gêneros textuais em relação à pizza. Então, a gente pode transplantar isso para um discurso sobre outras coisas, né? Por exemplo, o discurso médico ou de saúde, por que a fala de um cientista talvez seja diferente da fala de um político, né? O que cada um está mobilizando e como é que cada um está mobilizando esses diferentes argumentos e essas diferentes intenções, com quem é que está falando, né? Então, são diferentes pontos que a gente pode perceber em relação a essa ordem do discurso, né, de cada um. E é interessante a gente ter um pouco essa noção, né, do discurso, né, e para justamente a gente conseguir transitar, né, por essas diferentes linguagens, digamos assim, e saber onde é que a gente está navegando. Então, o que se espera de um discurso acadêmico, por exemplo, de uma monografia, vai ser diferente do que se esperaria, por exemplo, se vocês estivessem fazendo uma publicação no Instagram para promover um destino turístico, né? Os critérios, os recursos que vocês vão utilizar são diferentes, o tipo de linguagem vai ser diferente, o modo como vocês vão mobilizar as pessoas vai ser distinto também, né? E o modo como ele vai ser lido vai ser distinto também. E esse modo de organizar o discurso, ele sempre revela coisas, né, sobre a nossa sociedade, enfim, sobre quem revelou, sobre quem pronunciou esse discurso, sobre como é que as coisas estão organizadas ali, né, e a sociedade que, de alguma maneira, permite que aquela fala ganhe um sentido, né. Aí, nesse sentido que a gente estava comentando sobre os critérios de validade ou de verdade, né, que o discurso traz. E isso, enfim, tem diferentes possibilidades. Por exemplo, isso às vezes gera um certo caráter de comédia, né? Quando eu tenho uma quebra dessas expectativas. Por exemplo, aquele bilhete ali não sei se vocês se lembram dessa história que viralizou, né? Foi um menino que assinou um bilhete como se fosse se fazendo de professora, né? Dizendo que não ia ter aula. Então, senhores pais, amanhã não vai ter aula porque vai ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete, né? Se a gente pegar o enunciado por cima, o que permite, né, a gente saber que esse bilhete não é verdade? Ou talvez, o que nos faz rir nisso, né? Tem toda a questão enfim, da criança tentando se passar por adulto, né, para, digamos assim, não ter aula, né? Mas a gente percebe ali, por um lado, né, a própria caligrafia, que provavelmente não é uma caligrafia da Tia Paulinha, né, professora do ensino primário, alguns erros também de ortografia, enfim, essas diferentes pontos então que estão associados são marcadores, né, que vão nos indicar que esse bilhete não é verdade. O próprio fato dele ter que dizer que é verdade esse bilhete, daí não bilhete, é um ponto que nos diz que alguma coisa tá estranha aí, né? Mas isso nem sempre, enfim, e por isso então gera toda essa, digamos assim, esse tom um pouco de comédia, né?
mas muitas vezes não tem esse caráter, né? O modo de organizar, o discurso não dá esse caráter de comédia. Por vezes a gente pode pensar numa coisa séria, como, por exemplo, esse anúncio da Budweiser aqui de 1958, né? Que coloca essa mulher servindo o seu marido, né, um copo de cerveja, ele trabalhando em ferramentas. Então, a gente vê aqui, nessa propaganda de cerveja, o intuito é um discurso publicitário, ou seja, vender a cerveja, mas a gente percebe aqui o quanto tem alguns marcadores de gênero, né? Qual é a posição que é atribuída à mulher, qual é a posição que é atribuída ao homem, né? E o quanto isso, naquela época, era, de alguma maneira, transparecido como válido, né? Como aceitável, e talvez a gente nem não se percebesse de uma maneira tão diferente como a gente percebe hoje, né? Se fosse um pouco uma verdade como a pizza ser redonda, a gente estava comentando antes. E essa mesma marca, né, a Budweiser, procurou refazer os anúncios agora, nos anos 2010, eu acho, né, reimaginando as situações. Então, a gente percebe aqui as posições bastante diferentes do casal, né? Não a mulher servindo o homem, mas o casal tomando a cerveja junto, uma ideia de compartilhando alguma coisa, né? Os dois comendo uma pizza, ou seja, não foi ela que fez a refeição, nem ele, eles pediram de algum terceiro lugar, né? E numa pose enfim, fazendo uma mudança aqui, né? Ou seja, em alguma coisa, uma atividade que eles estão fazendo juntos, né? Não necessariamente só o homem trabalhando naquela atividade manual e física e a mulher delegada às tarefas domésticas. Então, a gente percebe o quanto o discurso também ele não é só vinculado ao texto, né? O quanto a imagem também faz parte disso e como esses diferentes elementos são mobilizados para passar essa mensagem, e nessa mensagem o quanto ela traz também de uma visão de mundo, de uma visão do que seriam os papéis de cada um, enfim, né? E o quanto isso hoje muitas vezes fica um pouco complicado ou nebuloso, digamos assim, nesse nosso mundo de redes sociais e de fake news, né? O quanto às vezes é diferente de definir o que é fake, o que é fato, enfim, né? E a importância daí de uma imprensa que vai fazer justamente essa checagem de fatos, né? De ir atrás, de procurar ouvir outras vozes, saber de alguma maneira investigar e fazer essa análise de como é que estão sendo mobilizados esses diferentes elementos narrativas, né? Quem é que disse o quê, se corrobora ou não essa informação, né? Para a gente procurar ter, digamos assim, fatos, né? Que são, de alguma maneira, verdades provisórias, né? Ou seja, eles podem mudar depois, né? E a gente analisar o que segura cada um desses fatos ou dessas fakes, né? Como é que a gente identifica cada um deles, né? O que traz à tona, como esse bilhete aqui. A gente pode ver pela própria caligrafia, enfim, outras coisas, né? Mas em algumas situações isso não é tão claro assim. Então, para além da comédia, né? Essa dissonância que existe no discurso, ela também é um objeto de coisas importantes, né? E é importante justamente ter uma noção de como é que existem essas diferentes categorias, essas ordens, enfim, e o quanto isso nos perpassa como um todo, né? Quando a gente vai, aí no caso de vocês, escrever uma monografia, certo? E o quanto, de alguma maneira, então, né? Eu gostaria de encerrar esse vídeo dando um exemplo para vocês de uma biblioteca. Então, todo mundo acho que já passou, andou, circulando, perambulando pela biblioteca do campus lá, né? E eu não sei se vocês já se perguntaram como são organizados os livros, né? Ou como é que, por que os livros estão naquela ordem que eles estão, né? Então, essa classificação ela surge no século XIX, né? A partir de 10 perguntas que um bibliotecário norte-americano, né, o Dewey, fez. Então, como é que a gente organiza a informação? Quem sou eu? Por que nós existimos? Como nos relacionamos? Como nos comunicamos? Como explicar o mundo ao nosso redor? E a gente vai ver que cada pergunta dessa aqui, de alguma maneira, está relacionada a uma das grandes categorias, né, da numeração, e a partir da qual são depois catalogados e numerados os livros, né, em diferentes subcategorias. O que eu estou querendo trazer com esse exemplo aqui, né? O modo é como a gente tem, de alguma maneira, um modo de organizar o nosso conhecimento, organizar o nosso discurso. Isso aqui tem
uma implicação que poderia ser de uma outra maneira possível, né? Muitos acusam essa classificação, por exemplo, de ser muito centrada num pensamento anglo-saxônico, digamos assim, né? Talvez os latinos organizariam de uma outra maneira, né? Ou uma outra, enfim, outros povos organizariam seu conhecimento de uma outra forma, né? Mas essa forma aqui acabou, digamos assim, sendo predominante, né? Enfim, nos sistemas de bibliotecas ao redor do mundo. E justamente para a gente perceber o quanto essa árvore do conhecimento, né, ela tem esses ramos que vão organizando esses diferentes campos, e o como algo que talvez fosse nebuloso, que vocês nunca tivessem prestado atenção, ao a gente se dar conta ou conhecer essa nova informação, o quanto se abre uma nova maneira de enxergar, né? Talvez agora, quando vocês passeiem pela biblioteca, vocês percebam a biblioteca de uma maneira diferente. Então, ou seja, né, um conhecimento que a diferença entre a situação de vocês enquanto vocês não tinham esse conhecimento e depois de ter esse conhecimento, né? O quanto se abre alguma determinada janela de compreensão sobre como é que aquilo está organizado, né? Não que seja uma coisa enfim, imprescindível de saber, né? Mas mais como uma curiosidade, mas o modo como vocês percebem a biblioteca talvez mude, né? Então, é isso que eu queria deixar como mensagem, assim, nessa questão da ordem do discurso, né? Quando a gente analisa esses diferentes discursos, é sempre pensar que existiriam diferentes maneiras de organizar aquilo e que essa maneira de organizar, ela nos conta muito, né, sobre a sociedade ou sobre o sujeito que, de alguma maneira, resolveu colocar as coisas naquela determinada posição.